Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom pessoal, vamos continuar então com a sequência das lâminas do tarô, dos arcanos maiores. Parei no arcano 5, que é o Papa. Vamos dar continuidade. Antes, peço por favor que vocês deixem o like de vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, por favor, para dar essa força para mim aí, tá? Quiser deixar algum comentário também. Quiser passar no Instagram, @titanotari, dá uma passadinha lá, me segue lá também, tá bom? Agradeço de coração a todas as pessoas que deixam o like, que me assistem. Muito obrigada mesmo, de coração. Vamos lá, então. Carta número 5, Papa. Então, chegamos, então, na época em que a criança vai para a escola, certo? E lá a criança vai saber que, além da mãe, além do pai, além daquele mundo pequenininho em que ela vive, existe a escola. E dentro da escola, ela tem que lidar com muitas pessoas. Com pessoas que ela nunca viu. Então, ela vai ter que lidar com muitas outras emoções, né? E lá na escola é onde a gente aprende a maioria das nossas emoções. E onde a gente aprende as regras, né? Onde a gente entende que existe uma sociedade, não com esse nome, mas a gente entende que existem mais pessoas, né? Onde a gente precisa aprender a confiar, interagir com o outro, trabalhar com as nossas frustrações, né? Onde a gente entende que existem desafios entre você e a sua mente. E aí, o Papa é o professor, o Papa é aquele que ensina, o Papa é aquele que vem e fala, olha para esse lugar, você precisa fazer isso, ele te dá todas as coordenadas. O Papa é aquele que ensina você a usar a sua imaginação, a sua parte mental e colocar em prática, realizar tudo isso, tá? Então, ele intermedia os níveis material e espiritual. Então, ele dá recursos para que você consiga trabalhar com isso, certo? Bom, e aí, enfim, a gente entra na adolescência, né? Na adolescência, então, vem a carta 6. A carta 6 é a carta dos enamorados. Então, ele começa a entender que existe o homem, mulher e sexualidade daí. Ele já entende que existe o homem e a mulher, mas ele não entende que existe a sexualidade. Neste momento, ele entende que existe a sexualidade, ele entende que existe a fertilidade, né? E aí, ele começa a aprender qual é o caminho que ele tem que seguir, né? Ele começa a entender do que ele vai gostar, o que ele entende, certo? Ou melhor, ele entende que ele está deixando de ser uma criança e está vendo o mundo com os olhos de um adolescente, de um homem. Então, começam a surgir novas oportunidades. Só que quando começam a surgir novas oportunidades, porque ele começa a interagir, então, com a sexualidade, com os hormônios, né? Junto com isso, vem os conflitos de sentimentos. São conflitos de sentimentos profundos. Então, vem medos, dúvidas, essa mudança hormonal, tá? E aí ele começa a cortar o vínculo com o pai e mãe. E agora ele começa a querer seguir seus passos, sozinhos. Ele começa a se desvincular da mãe, certo? E aí ele começa a entender, né, que não existe só o pai e mãe, existem também o mundo, existem também outras pessoas e existe também o contato sexual com outras pessoas, tá? E aí ele começa a encontrar, através dos hormônios, o amor. Isso traz muitos conflitos, né? Quando entra os hormônios, traz muito conflito pra gente. Então, a carta dos enamorados, ela traz novas oportunidades, mas com isso, ela traz dificuldades em lidar com os nossos sentimentos mais profundos, que é quando a gente começa a se descobrir como homem e como mulher. E aí você vai tentar se encaixar neste mundo, né? Neste mundo, em que parte eu vou fazer, em que lugar que eu quero ficar neste mundo, com quem eu gostaria de ficar, o que eu gosto, o que eu não gosto, tá? E aí ele vai deixando então o pai e a mãe, criando a sua própria identidade, e aí até que ele vira adulto, certo?
E aí ele começa a ter o controle da sua própria vida, deixando a casa dele para trás, deixando a família, entre aspas, para trás, né? Ele então tomou as próprias decisões, ele então tem mais controle daquilo, ele já sabe lidar com todas as suas emoções anteriores, e essas novas emoções ele começa a aprender, tá? E aí entra a carta 7, que é a carta do carro, né? A carta 7 é quando a gente tá adulto, quando a gente sai de casa e vai viver sozinho. E aí a gente leva tudo o que aprendeu. Só que a partir daí a gente vai ter o controle da nossa vida. É quando a gente fica, a gente tem foco para a gente alcançar um objetivo na nossa vida. Ah, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então o carro é quando a gente está obstinado, quando a gente tem o controle da nossa vida, certo? Depois disso vem a carta 8, tá? A carta 8 é a carta da força. E essa carta é a junção da carta 5, certo? Que é o Papa, mais a Imperatriz. Então, é a carta do corpo, da sexualidade, dos conflitos do corpo, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu posso e o que o meu corpo permite ser. Das coisas que eu gostaria de ser, mas não tenho como ser. Começa então a busca do seu verdadeiro eu, tá? E para resolver esses conflitos, que ele sai então da carta 7, tá? Ele sai então da carta 6 dos enamorados, e aí ele já sai com alguns conflitos, porque ele já começa a ter os hormônios, ele começa a entender que existem outras coisas, que existe a sexualidade, e aí ele se desvincula do pai e da mãe e vai viver a sua própria vida. Junto a isso, ele pega o seu carro e vai embora. Vai viver sozinho, vai ter o controle da sua vida. Só que, quando entra na fase da carta da força, ele começa a ter conflitos com a sexualidade, conflitos com o seu corpo, tá? Então tem coisas que ele gostaria de querer ser, mas ele não pode. Então ele começa a ter que lidar. Ah, eu gostaria de ter isso, mas eu não posso ter. Eu gostaria de ser isso, mas eu não posso ser. Ah, eu tenho existem pessoas que têm limitações, algumas limitações que não conseguem fazer uma coisa. Ah, eu gostaria de ser bailarino, porém não consigo ser bailarino porque sou muito duro, seja lá o que for, entendeu? Então existem coisas que a gente gostaria de ser, mas a gente não tem essa oportunidade. E aí entra esse conflito. E aí, quando ele sai de casa, ele começa a procurar o verdadeiro eu dele. Só que quando ele entra nesses conflitos, certo? Ele precisa, então, só um pouquinho, quando ele entra na carta da força, ele tem a junção do Papa e da Imperatriz. Por quê? Porque é 5 mais 3, 8. A carta 5 do Papa, ele é aquele professor. Ele ensina as regras, ele ensina a como lidar na sociedade, né? Ele faz com que você trabalhe a sua parte mental com a parte material. E junto a isso tem a Imperatriz, que a Imperatriz ajuda a lidar com o mundo. Ela acolhe a criança, ela ensina os medos, ela ajuda a enfrentar esse mundo, ela ajuda a criança a resolver os problemas. E aí essa pessoa vai pegar o que ela aprendeu com a Imperatriz, o que ela aprendeu com o Papa, tá? Para viver isso aqui, para ir buscar o verdadeiro eu dela. Só que como é que ela faz para resolver esses conflitos, certo? Ela precisa resolver esse conflito. E aí, para isso, ela recebe a ajuda da carta 9, que é a carta do eremita. E a carta do eremita, ele ajuda a gente a se voltar mais para dentro. Então, nessa parte, quando ele entra em conflito, então ele fica mais fechado para ele, tá? E quem é a junção da carta? Número 9. Então, para mim, essa junção seria a carta número 1 do mago, porque o mago, ele é o seu útero, ele tem apenas você. E quando você está nessa primeira fase, você recebe tudo o que você necessita para você viver a sua vida. Então, o eremita seria a junção
da carta 1 do mago, certo? Mais a carta da força. Por quê? Porque para ele buscar o verdadeiro eu, ele precisa voltar dentro dele mesmo. Porque o verdadeiro eu dele tá lá logo quando ele veio nascer. Só que durante toda essa nossa caminhada, existem regras, existem traumas, existem bloqueios que são colocados pra gente pela sociedade, impostos pela sociedade, e que a gente acaba se esquecendo um pouco de quem somos nós, porque a gente se molda para a sociedade, né? A gente cria uma pessoa, uma outra pessoa dentro de nós para que a gente consiga controlar os nossos instintos, as nossas vontades, para que a gente consiga conviver em sociedade, né? Só que quando se começa a lidar com sentimentos de amor, com sentimentos de poder e não querer, isso traz uma frustração muito grande. E aí, a gente tem que voltar para dentro de nós mesmos, que é a carta do eremita, certo? Para voltar para os nossos aprendizados. Então, eu volto para o início, eu volto para o meu eu criador, certo? Porque quando eu nasci, eu tinha tudo que eu precisava para viver. Tá tudo aqui dentro. O eremita pede o quê? Que você se volte para dentro e você faça uma revisão da sua vida. Então, por que ele fala? Fica quietinho aqui, volte-se para dentro, faça uma revisão da sua vida, volte lá, lembra quem era você, o que você tem, tudo que você precisa está aqui dentro de você mesmo, certo? E aí, por fim, quando ele passa por essa parte, quando ele faz uma avaliação dele, uma avaliação de tudo, volta para dentro dele, né? Começa a avaliar, então, aquilo que eu tenho, que é o mago, aquilo que eu aprendi, tudo aquilo, a minha bagagem que eu trouxe, junto com os meus conflitos. Mas eu gostaria disso, mas eu não posso. Como é que eu posso resolver isso? Né? Eu preciso mesmo entrar em depressão porque eu gostaria de ser uma coisa que eu não posso ser? Ou eu posso me conformar e entender que desta vida, nesta vez, eu vim com essa limitação e não vou poder ser aquilo que eu quero, então eu preciso me readaptar, e isso é aprendizado, isso é crescimento, né? Então, como é que eu posso lidar com isso? Você tem tudo aqui dentro. Quando você veio para o mundo, você já tem tudo aquilo que você necessita. Você só precisa entrar dentro de você para você resgatar isso. E aí, por fim, quando você faz esse resgate, vem então a carta número 10, que é a junção de todas as cartas. A carta número 10, ela junta todas as cartas. Então, ela tem a formação dos elementos água, fogo, terra e ar, certo? E quando você entra na roda da fortuna, como é a junção de todas as nossas cartas e como tem a água, o fogo, a terra e o ar, e um complementa o outro, só que se você tem muito fogo, você se queima, se você tem muita água, você se afoga, se você tem pouco ar, você se sufoca, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo isso. Então, a roda da fortuna apresenta esses 4 elementos. Só que, nesses 4 elementos, como ela é uma roda da fortuna, uma roda, certo? Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo. Então, você percebe que existem altos e baixos, que existem os problemas, porque antes os problemas estavam sendo contornados pelo seu pai e pela sua mãe. Quando você resolve sair, você se acrescenta de novos problemas. Bom, eu vou continuar então numa próxima, tá? Para continuar falando sobre a roda da fortuna e as outras cartas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, não se esquece, por favor, agradeço. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijão.